Fala aí, TI Hackers! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e mais baboseiras do que as nossas pílulas semanais. Oferecimento PMG Academy. Fala aí, meu amigo Parça Jimenez, como que você tá, meu amigo? Tudo bom? Fala aí, Adriano, beleza, cara? E aí, tu tá felizão? Hoje eu tô, cara. Hoje eu tô porque o entrevistado de hoje, eu não sei se você sabe, né? Mas eu morei 7 anos em Fortaleza lá e fiz grandes amizades. Sim, e hoje o entrevistado é um cara... É o dragão do mar, é o dragão do mar, tá pagando de gatão aqui em São Paulo agora. Cara, e você sabe que o assunto de hoje tem um pouco a ver de um podcast que eu gravei tem esses dias, falando sobre... Tá todo mundo falando sobre pandemia, né? E sabe o que mais me chama a atenção? Por que será? Por que será, né? E você sabe o que mais me chamou a atenção, cara? Que todo mundo fala, eu me preparei pra pandemia, tá tranquilo aqui, a gente conseguiu se adaptar. Aí eu pergunto, e aí, o que você fez? Não, o funcionário já tá em casa e o cara já tem um computador lá e, tipo, só isso, né, cara? Então... Um abraço. Ele acessa aqui e fica tudo certo. Acabou. Então o pessoal tá achando que é só tecnologia, só pessoas e tá esquecendo uma coisa que eu defendi no meu podcast, que é a parte de processos. E uma coisa que eu acabei enfatizando bastante foi, por questão da falta de processo, é um processo meio básico que todo mundo esquece. E é o mais importante, é o famoso processo de continuidade de negócio. Vá. Então, assim, vá. Aquela história, né? Os caras não querem pagar pra ter um seguro, né? Os caras acham que não vão morrer, que não vai acontecer pandemia. Até teve um cara que falou assim, porra, mas eu tenho o processo de continuidade de negócio aqui, mas só pra greve. Ué, por que não coloca em prática, né? Greve vai parar de qualquer jeito. Não, porque aqui para os funcionários. Então, assim, já que fez um plano de negócio, né? Porque já não complementa tudo. E o entrevistado de hoje, Gi, ele tem muito pra contar. E tem uma coisa interessante, Gi. Ele não trabalha numa empresa de prestação de serviço, que é o mais intrigante. Normalmente a gente vê o pessoal se preparando melhor para a empresa de serviço. Sim. É uma indústria. Cara, que beleza, né? Então, o cara veio da indústria, né? Tá acostumado. Bom, deve ter passado uns perrengues, nesse último ano aí, né? Então é isso que a gente quer saber, né? Então... Com vocês, o nosso brother, o nosso amigo Janilton Luz, da M. Dias Branco. Ele é o cara diretamente de Fortaleza, né? A cidade, uma das cidades mais bonitas que a gente conhece, né, Adriano? Aliás, só uma coisa, ô Jimenez. Eu conheci ele na época que eu vivia bem, morava bem, trabalhava sossegado. Agora eu tô lascado. Voltei pra essa porcaria de São Paulo. Fala aí, Janilton. Você tá bom, cara? Fala, Adriano, tudo bem? Fala, Jimenez, como é que vocês estão? Maravilha. Tudo bem, Janilton. Seja bem-vindo aí, meu caro. Primeiramente, agradecer pelo convite. O Adriano, ele tem história, né? Porque quando eu vim para Fortaleza, eu vim montar o time aqui, a gente teve que fazer um treinamento para toda a minha equipe, né? Para toda a equipe de TI, né? da M Dias. E a gente tinha uma quantidade de horas bem reduzida, não era, Adriano? Boa, e eu queria que fosse um treinamento oficial. E o Adriano topou, né? A gente fez um treinamento com um tempo reduzido e a gente conseguiu fazer a entrega, preparar a equipe e ele fez parte aí desse início da história de 10 anos, 11 anos, né? Que eu tô aqui em Fortaleza, né? Eu tô há 13 anos na M Dias e há 10 anos eu vim para cá, em definitivo. Fiquei um ano dividido entre Salvador e Fortaleza e vim para cá em definitivo tem 10 anos e você fez parte dessa história, nessa capacitação do time em ITIL V3, lembra? Lembro, foi uma honra, Jonilton, foi uma honra. Ô, Jonilton, eu já quero começar a fazer uma pergunta. Fica à vontade. É biscoito ou bolacha? Biscoito. É claro que é biscoito, mano. Não, biscoito é feito de polvilho, cara, é bolacha. Cara, você sabe o que é, Jimenez? É muito engraçado que até eu me lembrei agora que o pessoal lá, eles não comem bombom, né? É só bala. Então as balas eles chamam de bombom.
E é muito interessante que, apesar do linguajar, a cultura, que é maravilhosa, eu tinha esse negócio também. Uma vez fui na padaria e pedi bolacha. E a atendente ficou assim, como assim bolacha? Eu falei, não, bolacha. Te deu um tapa na cara, te deu uma muqueta. Te deu um tapa na cara. Tem tanta história lá em Fortaleza. Não sei se você sabe, Jonilton, mas eu tenho 3 filhas. Uma é de São Paulo, de Osasco, é nós aqui da Zona Oeste. Eu tenho as outras de Oz. E as outras 2 são de Fortaleza. A minha só nasceu em Salvador. A minha veio pra cá com 1 mês e ela só nasceu em Salvador e veio pra cá. Dia 13 de maio de 2011, ela veio pra cá. Então não é de Sará. Agora. Que show. Ela já é cearense. Ela só nasceu na Bahia, ficou um tempinho e veio pra cá. Já tá com sotaque, já tá na cultura, já tá bem adaptada. Que bonitinho. Você sabe que eu gosto aí, Adriano, eu fiz vários trabalhos aí também, né? Treinei bastante gente aí. Na época do White Manager, o V2, né? Não sei se você lembra disso daí, que a gente dava um treinamento, eram 2 semanas de treinamento e mais 2 dias, né? Para preparação para a prova. Então a gente ia para Fortaleza, ficava 1 semana, aí tinha um espaço, né, de 1 mês, aí a gente voltava, porque era assim, era o Service Support, o Service Delivery. Aí depois ficava, né? Já ficava o final de semana e ficava mais 2 dias para dar a preparação para a prova, né? E esses 2 dias era o melhor momento, cara, né? Que era final de semana, né, Safado? A gente ficava o final de semana, né? Pô, eu também sou filho de Deus, né? Vamos conhecer as praias. Aí me levaram, cara, para comer o caranguejo de quinta-feira, né? Parece que é o dia do caranguejo, isso aí, gente. É tradicional. Cara, é bom pra caramba, lá na Praia do Futuro, né? E pra quem não conhece, olha, gente, vale a pena. Com certeza. Cara, é um dos eventos, assim, que acontece durante a semana que você não pode perder. Eu sou suspeito, mas a cidade Fortaleza é sensacional. Então vale muito a pena, bem legal. Mas vamos lá pro que interessa. Jonilton, eu queria que você explorasse, cara. A gente vai... a gente quer ouvir, na verdade, todos os ouvintes querem ouvir quais foram as atrapalhadas, quais foram os pontos positivos, pontos negativos nessa mudança que vocês tiveram que fazer drasticamente na pandemia. O que vocês fizeram para continuar um negócio que é do tamanho da M Dias, que é uma das maiores empresas do Nordeste? Como vocês conseguiram tocar, continuar fabricando todos os seus produtos? E a gente sabe que depende muito da tecnologia. Eu queria que você desse uma explanada em todas as perspectivas, né? Pessoas, os processos. Eu sei que você mexeu bastante nos processos também para se adaptar à pandemia. Mano, conta para nós aí, cara, o que você fez? Vamos lá, vamos voltar para o dia 12 de março, né, de 2020, né? Que acho que marcou, né? Acho que essa data marcou. Eu sempre brinco, né, em todas as entrevistas, eventos que eu venho participando nesse 1 ano e um pouquinho, né? A gente tem um grupo de gestores aqui do Ceará, né? E que a gente faz um trabalho voluntário aqui num capítulo que a gente criou do HDI Norte-Nordeste. E dentro desse capítulo, né, a gente comentou, né, que havia essa suspeita, né, na época, né, ainda era uma suspeita, né, que ia ter uma pandemia e que a gente tinha que se preparar. E assim, houve um debate para saber como cada um estava se preparando. E Adriano, por incrível que pareça, cara, a gente teve resposta de alguns gestores que isso era um fake news, que não ia acontecer nada, que não ia mudar nada. E aí a gente, a primeira coisa, eu digo, cara, isso não é possível que o cara tá respondendo isso no grupo. E a gente, na M Dias, a gente sentou para fazer uma força-tarefa para pensar e acontecendo, como é que a gente precisa ter os pilares das pessoas, né, indo para o home office, a gente precisa ter o pilar segurança muito bem definido, né? A gente não pode simplesmente colocar as pessoas simplesmente para irem para casa, não é assim. A gente tem que procurar uma ferramenta, implantar a ferramenta, a gente tem que ensinar o colaborador a utilizar a ferramenta. Não adianta você dizer, vai para casa e resolve, não é assim. Ele não vai da noite para o dia, né? É muito fácil conectar para a gente. Mas o colaborador que nunca utilizou, para ele tinha que ter um passo a passo, ele tinha que ter um manual, ele tinha que ter um vídeo sendo utilizado. Em alguns momentos a gente teve que estar disponível, né, pelo WhatsApp, que seja, para estar dando o apoio, mandando o vídeo,
E além disso, a questão de uma coisa que parece simples e trivial, né? Como, você vai dar a VPN, você vai fazer tudo, mas ele precisa do ativo. O ativo precisa sair da empresa, ele precisa do desktop, ele precisa do computador também para levar para a sua residência e conseguir trabalhar. Então a gente teve que fazer uma força-tarefa. Eu lembro que a gente foi para uma sala de reunião na época, conversar sobre a solução, conversar e idealizar como a gente iria fazer, como a gente iria colocar isso em prática, colocar a equipe em campo, né, ou para as pessoas acessarem suas máquinas remotas, ou elas levarem as máquinas, se preparando para poder utilizar das suas residências. Mas a gente teve que pensar no detalhe de cada pontinho para que o processo fosse bem executado. Não é simplesmente levar uma máquina, não é simplesmente dizer, vai lá e usa. Não é tão simples, né? Você tem que dar as condições e fazer, como é algo que eu sempre comento, né? A gente tem que dar a tecnologia, mas pensar na tecnologia de maneira inclusiva, né? Fazer com que as pessoas possam ir para suas residências e possam utilizar de fato essa tecnologia, mantendo a empresa funcional. Então foram 15 dias, né, que a gente teve que fazer uma força-tarefa, né, bem pesada mesmo, nas unidades, né, preparar, né, procurar junto com a equipe de servidores, né, de telecom, buscar uma solução juntos, em conjunto, né, a gente trabalha para uma estrutura, né, numa gerência, respondendo a uma gerência corporativa de infraestrutura. A gente teve que buscar a solução em conjunto, fazer a disseminação, utilizar. Teve um dia que num domingo, às 23 horas, a gente precisava instalar a VPN nas máquinas e a gente buscou o parceiro, distribuiu o aplicativo para que a gente conseguisse fazer as instalações remotas, conseguisse fazer as configurações, para que a gente conseguisse colocar todo esse processo de maneira funcional. Então, foi muito trabalho, né? Alguns momentos a gente teve que organizar, parar, conversar, replanejar, né? e ajustar todo o processo. A gente tinha uma operação, né? Você que já esteve lá, onde nossa central de serviço ela fica fisicamente na empresa. A gente teve que colocar as nossas pessoas para atender das suas residências, com softphone, com o sistema de abertura e fechamento de chamados. A gente teve que preparar essas pessoas para que elas se adaptassem ao home office, né? A gente teve que mostrar o que a gente precisava, mostrar que os atendimentos iriam continuar, a gente não iria parar, que as pessoas iriam para as residências. A gente teve uma migração de mais de 2.500 pessoas para o regime de home office, né? Todos os colaboradores administrativos. A gente também teve que pensar num outro lado, né? A gente teve que a nossa equipe de field service teve que ficar nas unidades, né? O nosso negócio precisava que as pessoas ficassem nas unidades fazendo os atendimentos presenciais. Eu não pude voltar todo mundo para suas residências, né? Para o home. Em alguns momentos, seja no regime de escala, até para fazer com que os colaboradores fossem menos às unidades presencialmente, mas a gente teve que garantir, tanto remotamente quanto presencial, que o negócio não parasse. Ô Janilton, pegando nesse ponto aí, isso tudo, né? Você mencionou aí 2.500 colaboradores, né? Vocês tiveram que fazer essa mudança aí em 15 dias? Em 15 dias. Esses 2.500, vocês fizeram todo esse trabalho aí em 15 dias? Esse que foi a virada? Cara, foi Deus nos acuda aí, né, cara? Foi trampo pra caramba. Né? Desde o termo pro colaborador, né, até... E aí não entra também só a tecnologia, entra também o relacionamento da TI com o negócio. Até, por exemplo, a saída da máquina, aquele formulário que o gestor preenchia e alguns colaboradores tinham desktop e você tinha que ligar para o gestor, alinhar os horários para as pessoas irem, né? Não era simplesmente mandar uma pessoa ir lá, né? A gente teve que, nesse meio tempo também, agendar, falar com os gestores que as máquinas estariam disponíveis no horário X para ele mandar o colaborador com uma condução, pegar o equipamento, levar para sua residência. Porque tem toda uma logística, né? Tem todo um preparo ali, né? Que, como você está falando, nem todo mundo tem notebook. Sim. Né? A mobilidade não está na empresa inteira.
né? Ninguém pensou nisso, né? A maioria tanto é que isso está sendo revisto, né? Eu lembro que você falou, né, no mês de março, aí, no fatídico, né? Você lembra do 12 de março. Lembro. Eu lembro do 13 de março. Para mim foi 13 de março aqui, né? Que ficou ficou gravado aqui. Eu lembro que na semana seguinte, falando com alguns amigos, né? O Santander, cara, eles compraram 4.000 notebooks. Parece que foi uma das maiores compras aí. Até a Magazine Luiza também. Eu lembro que começou, né, a pipocar compras de notebooks aí por vários... essas big techs, enfim, essas grandes empresas começaram a buscar. Por quê? De uma hora para outra, cara, tinha que entregar uma ferramenta para a pessoa trabalhar. E nem todo mundo, né, tinha notebook. Nem todo mundo tem notebook. Você tem um desktop, né? Sim. Vocês chegaram a comprar novas soluções também, ou Jonilton? Na verdade, Adriano, a gente teve que adquirir alguns... Na verdade, a gente não compra, né? A gente tem um outro processo, a gente loca esses equipamentos, a gente contrata como serviço do fornecedor. A gente teve sim que solicitar alguns equipamentos, algumas áreas solicitaram. Um outro ponto que deve ter acontecido e vocês devem ter ouvido, né? Antigamente, né, a gente teve uma transição, né, nessa pandemia, onde a gente teve que começar a utilizar ferramentas que nós não utilizávamos antes. A exemplo do Teams. Que não, né? até então não tinha sido homologado, processo, né? Ninguém tinha homologado também, né? A gente usava, mas assim, e que né, bem pouco, né, Janine? E que consome muito do equipamento, né? Para vocês terem uma ideia, a gente teve que, em paralelo, né, solicitar para algumas áreas equipamentos que estivessem mais aderentes. A gente também fez dentro do nosso contrato, a gente teve que fazer a mudança, né? A gente teve nesse período de quase 600 notebooks. A gente teve que trocar os equipamentos que estavam ou obsoletos ou com contratos vencidos. Alguns equipamentos que eram mais novos ainda não tinham equipamento SSD, a gente teve que fazer a troca de quase 600 equipamentos SSDs, a gente teve que organizar. E dentro de todo esse processo, a gente ainda teve a implantação de um projeto que a gente chamou de virada digital, onde a gente fez a implantação da plataforma Office 365 em toda a companhia. Uma empresa que tem unidade de Manaus até Bento Gonçalves, no sul do país. Então a gente teve que fazer toda essa transformação digital e toda essa mudança com todo esse cenário para manter a nossa empresa produtiva, né? Não adiantava as pessoas estarem nas suas residências se elas não tivessem contato, se elas não se reunissem, se elas não conseguissem fazer o que elas faziam presencialmente na empresa. Então a gente teve que criar recursos e meios através de ferramentas, através da transformação digital. Eu sei que a qualidade de prestação de serviço da TI na M Dias, ela é excepcional, né? Eu tive aí dentro, eu conheci. Mas aí, depois que vocês foram para o home office, se manteve a qualidade? A gente teve alguns desafios, Adriano, porque o home office ele exige uma adaptação, né? Exige uma maturidade, né? Para estar em home, né? Não é fácil. Alguns colaboradores, por vontade própria, né, eles também queriam estar trabalhando presencialmente, né? Então a gente teve um início onde as pessoas começaram a atender nas suas residências, e aí a gente sabe que a conexão de internet residencial passou a ser a conexão corporativa. A gente teve algumas dificuldades com relação a atendimento, a ferramentas. Então, em algum momento, a gente precisou colocar algum contingente presencial por todos esses problemas de infraestrutura e de adaptação. A gente fez isso, mas a gente também, em um determinado momento, a gente também fez uma segunda volta ao home office. A gente fez uma virada, a gente preparou, né, uma segunda virada, um plano de fato, bem documentado, apresentado a toda a nossa gestão, para que as pessoas pudessem retornar a estar no trabalho remoto. Então a gente fez todo um planejamento para que as pessoas pudessem retornar, porque a gente teve fases, né, da pandemia. Então chegou um momento que a gente elaborou um plano em 3 dias, um segundo plano, né, já com a bagagem, né,
conhecendo um pouco mais do cenário. Reunimos todos o time, né? Unimos o time com um propósito, né? E a gente fez novamente a retomada do home office. Né? Hoje, como eu falei, a gente mantém um contingente mínimo em field e a nossa central a gente também mantém um contingente mínimo. Teve gente que rodou porque não se adaptou? Cara, algumas pessoas elas não se adaptaram, né? Algumas pessoas nós tivemos que conversar mais de perto, porque até em termos de gestão, né, a gente teve que refazer um plano de gestão, porque o monitoramento tem que ser, apesar da distância, ela tem que ter essa aproximação, tem que acompanhar o que está acontecendo com o colaborador. E alguns colaboradores, né, como a gente tem todo o plano de acompanhamento de horas trabalhadas, de todo o desempenho, né, a gente em alguns casos, a gente teve que sentar, conversar e fazer todo o replanejamento e mostrar e apresentar o cenário que estava acontecendo para conscientizar o colaborador. Ô Janilton, assim, do mesmo modo que vocês tiveram que sentar para conversar com aqueles, né, pegando o gancho da pergunta do Adriano aí, teve gente que também quis sair? Porque assim, eu tive, né, eu tenho alguns clientes, né? E eles tiveram alguns casos de pessoas que quando tiveram que voltar, né? Quando acabou toda aquela fase de todas aquelas restrições, quando teve que voltar para o escritório, as pessoas estavam com medo ainda. Sabia como é que era, né? Em outubro, ali, novembro, né? E teve gente, cara, que falou assim, olha, se tiver que voltar, eu não volto, eu vou para outra empresa. E foi o que aconteceu, cara. Então, um cliente meu, ele teve lá boa parte lá dos funcionários não voltaram. Entendeu? Foram para outras empresas. Né? Empresas que adotaram um sistema, né? Um modelo de Anywhere. Até a gente conversou aqui recentemente com o Benjamin, da BRQ, e ele mesmo comentou sobre isso, que hoje o modelo que eles adotaram é Anywhere. Não volta mais. Não volta mais, porque se o cara pergunta para ele, olha, se for presencial, olha, eu declino da vaga, da oportunidade. Agora, se for Anywhere, ou seja, esse modelo de trabalho distribuído, né, evidente, com uma política clara, objetiva. Vocês fizeram isso? Vocês estabeleceram uma política de trabalho remoto, ou home office em si, ou como queira aí? Vocês fizeram isso na M Dias? Aí tiveram que fazer isso? Gimenez, pegando esse cenário, né, eu vou começar pelo primeiro ponto. Né? Quando a gente precisou, né, estar presencial, a gente teve todo um suporte, toda uma preocupação da empresa, junto com a área de segurança de trabalho, a área de medicina, para fazer todo o acompanhamento e dar toda a estrutura. Né? Então, uma área que tinha mais de 150 pessoas, ficou só a central de serviço trabalhando presencial. Então, a gente pôde ocupar todo o andar só com a equipe da central, respeitando todo o distanciamento, com toda a higienização, com toda a disponibilização de todos os recursos possíveis, atendendo todas as normas. Então, a gente não teve nenhum tipo, a gente não teve essa reação desse tipo, eu não volto, né? Mas, obviamente, que, como eu coloquei para você, houve em um determinado momento que a gente se preocupou, né, em documentar um plano de contingência e de retorno dessas pessoas, né, para o home office, com todo o passo a passo, com todo o que eles precisavam fazer para poder exercer as suas atividades nas suas residências. Desde um fator duplo de autenticação que a gente teve que implementar, você vai lá, você vai entrar na ferramenta de VPN, você vai ter uma ferramenta que vai autenticar do seu smartphone, que vai ser enviado um QR Code para você e você vai fazer toda a autenticação para dar essa segurança para você acessar o nosso ambiente. Então, assim, a gente teve que se preocupar no detalhe, no passo a passo, para que tanto o colaborador da TI quanto os colaboradores da área de negócio conseguissem exercer bem as suas atividades. Mas vocês voltam, Janilton? Porque assim, tem empresa que não vai voltar não, meu. Olha, a gente... O pessoal quer continuar home office.
a gente está vendo, a gente também já está vendo nesse cenário de mercado também que um diferencial hoje, né, o teletrabalho já se tornou uma realidade, né, para a gente que está na região Nordeste, a gente, até para atrair recursos de todo o Brasil, a possibilidade do teletrabalho, ela existe, né, eu que estou numa área agora uma das áreas que eu estou gerenciando é a área de desktop digital, a gente está contratando especialista e a gente está contratando especialista de qualquer local do Brasil. A gente até brinca, ele morando fora do país e falando português, a gente consegue trabalhar. Então, o teletrabalho já começou a ser uma possibilidade. O regime de trabalho misto, né, tanto presencial como teletrabalho, ele já é visto dentro da organização como uma possibilidade, né, inclusive na área de tecnologia. E a gente está vendo que a gente está conseguindo colocar a operação para andar e o dia a dia também da empresa para andar. Obviamente que assim, a gente tem que aguardar, né? A gente já houve a possibilidade do teletrabalho, desse regime misto, já é uma realidade contratar pessoas, né, que vão trabalhar remotamente. Então assim, é uma nova realidade, Adriano e Gimenez. Não tem como a gente escapar, não tem como a gente fugir, até para a gente ser atrativo no momento que vai contratar uma pessoa, a gente vai ter que começar a abrir essas possibilidades. É justamente esse ponto mesmo que você comentou. A gente tem percebido isso, essa mudança no mercado, né? Para você ficar atrativo, você conseguir atrair os talentos, né? Bons profissionais e também retê-los. Porque esse é o desafio agora. Com esse modelo híbrido, né? Como você falou, a gente tem percebido que as empresas estão estabelecendo uma política mesmo de trabalho distribuído. Até o pessoal tem mudado, né? Tem evitado de falar home office. Não é home office. Ou é trabalho remoto, ou teletrabalho, ou trabalho distribuído. Isso mesmo. Não é verdade? A gente tem percebido isso. Ainda mais essas empresas de fábrica de software, cara, estão contratando gente fora do país. A Stefanini tem operação na Romênia. Aí você fala, na Romênia, como é que os caras foram buscar lá? Cara, alguma coisa, algum incentivo, alguma coisa eles viram lá. Sendo para buscar bons profissionais para o desenvolvimento, por exemplo. E até alguns profissionais brasileiros que estão morando no exterior, nada impede hoje, a não ser o fuso e a adaptação ao fuso, que ele preste serviço à empresa nacional, mesmo estando lá. Ele pode ter os proventos dele, os recursos dele, e pode estar morando em um outro local. Isso não impede, né? É a nova realidade, é algo que já estava acontecendo, era algo que já estava acontecendo de maneira mais lenta, mas assim, não adianta mais você fechar os olhos para esse cenário. Ô, Jonilton, me dá uma coceira quando o pessoal fala disso aí, e me parece que as pessoas, eu sei que você se importou e atuou em cima, inclusive. Segurança da informação. Eu fico imaginando a galera usando o equipamento da M Dias em casa, os próprios celulares, né? O BioD, o famoso BioD, né? Use o próprio equipamento, lá traga o próprio equipamento. Vocês tiveram que mexer em política de segurança de informação, tiveram que mudar... Eu sei que os processos vocês acabaram mudando, mas política, vocês tiveram que fazer os funcionários assinarem uma nova política como se fosse um adendo, alguma coisa, ou não, Jonilton? Na verdade, a política ela já existe, né? A gente fez questão de seguir e manter a política, né? Tanto do uso de uma VPN, que a gente tem a nossa política já estabelecida, e nossa política de segurança da informação. Tanto que a gente se preocupou, né? Há uma preocupação muito forte, até pelo tipo de negócio e pela empresa que a gente trabalha, em fazer bem feito. Não é simplesmente mandar as pessoas para casa e dizer que as pessoas estão trabalhando. Não, a gente tem que fazer mantendo a segurança e mantendo a qualidade. Então, a gente teve que se preocupar com o licenciamento da nossa VPN, atendendo todas as seguranças, atendendo a nossa política de segurança da informação. O colaborador ele teve que levar a máquina corporativa para sua residência, seja um desktop, seja um notebook. A gente fez questão de dar esse meio para ele trabalhar, né? E até para transportar
esse equipamento. O fator duplo de autenticação foi algo que a gente não abriu mão, né? Para todo colaborador que está na sua residência, ele recebeu a appzinha, ele pôde receber o QR Code, habilitar para o usuário dele, né? E sabendo de todas as normas, de toda a política, pôde acessar o ambiente, um ambiente seguro, porque a gente não iria abrir mão de simplesmente colocar as pessoas para trabalhar e não pensar na segurança. Acho que não é o papel da área de tecnologia de uma empresa do nosso porte. A gente teve que fazer muito bem alinhado, né, com a nossa política, com o que a gente preza, né, dar segurança à nossa informação. Então hoje o colaborador ele está na sua residência, ele está trabalhando com segurança. E a gente tem essa missão. Legal. Falando agora um pouquinho, mudando um pouquinho, eu queria falar de gestão de pessoas, Janilton. Porque a gente viu, cara, muita gente pirando aí nessa quarentena. Como é que vocês cuidaram aí? Como é que o RH influenciou, interviu aí? Como é que o RH apoiou nessas questões aí aos líderes e também aos colaboradores? Porque a gente sabe, né? Você ficou em casa, você tem um problema aqui, né? Ontem nós falamos, né? A gente fez uma entrevista também, a gente está falando com uma head de TI, uma pessoa, amiga nossa também, que em breve vocês vão ver aí. E ela falou que numa época ela estava fritando bife, cuidando da filha, né? E ainda resolvendo um problema de contingência. Ou seja, como é que vocês lidaram? Como é que vocês cuidaram das pessoas, cara? Como é que vocês gerenciaram essas questões aí do equilíbrio mental, a família, etc. Enfim, vocês, sei lá, mandaram um e-book, vocês criaram um código, uma etiqueta, alguma coisa assim para distribuir para os colaboradores? Como é que vocês fizeram isso? Ximenes, a gente teve um trabalho muito forte, né? A empresa criou um comitê específico, né, para a pandemia, pensando em todas as áreas da empresa e pensando muito forte nas pessoas, muito forte mesmo, né? A área de recursos humanos, junto com a medicina de trabalho. Para vocês terem uma ideia, a gente desenvolveu um aplicativo que diariamente o nosso colaborador faz um check-in para dizer como é que está a saúde dele, física e mental. Nesse check-in, automaticamente a nossa área de medicina ela vai validar como é que está a saúde daquele colaborador e assim, você vai ter isso muito bem mapeado em todas as regiões e em todas as unidades. É uma preocupação muito forte, né? A nossa área de recursos humanos, a nossa área de medicina, junto com a área de tecnologia, porque foi um aplicativo desenvolvido pela nossa fábrica de software, né? A gente teve o nosso time desenvolvendo esse aplicativo, trazendo, através da tecnologia, suporte à área de medicina, à área de saúde e à área de pessoas. Então, foi algo de uma importância muito grande e a empresa está acompanhando isso muito de perto. E falando do papel, né, do gestor, né, eu brinco que tem os dois lados, né? Tem um lado de quem está gerindo, né, e a pessoa que está sendo gerida, né? Então você tem que estar ali acompanhando, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma equipe com mais de 70 pessoas. Já aconteceu de pessoas perderem entes queridos, pessoas passarem por problemas, por pessoas ficarem doentes, e você tem que estar acompanhando. No início, por exemplo, algumas pessoas que eu acabava não tendo tanto contato diariamente, eu brinco numa apresentação que eu faço, eu criava uma mensagem no WhatsApp perguntando como é que elas estavam, para saber como é que elas estavam, porque você precisa, mesmo no ambiente remoto, se tornar presente, e não é fácil, porque a carga horária, né, você está com a grande quantidade de reuniões, com a grande quantidade de projetos, mas esse fator pessoas é algo que a gente não abre mão, né? Tá no nosso DNA, então a gente tem que estar ali presente. E assim, houve, né, a empresa, junto, por exemplo, com a educação corporativa, diversos eventos, jornadas de conhecimento feitas pela educação corporativa para falar de diversos temas, para dar conteúdo para os colaboradores. A gente tem os líderes, né, a empresa, mensalmente, a gente tem o plano de desenvolvimento de líderes, que é o encontro de todos os líderes do Brasil. Então, todas as diretrizes
e todos os passos eles são compartilhados com todas as lideranças. Então, assim, a gente se preocupou e se preocupa em dar todo o suporte necessário como empresa para que o colaborador tenha essa qualidade desse momento tão difícil, né? Mas, como eu te falei aqui, eu já tive dentro de um time com 70 pessoas, diversos casos, diversos cenários, diversas situações, e que, assim, por mais que seja difícil, seja desafiador, você como líder tem que estar ali com o Teams aberto, né, ou com o WhatsApp aberto, e parar um momento para ouvir essa pessoa e poder compartilhar e poder dar um apoio para ela, para entender o que está acontecendo. Quantas pessoas tem na área de tecnologia? Adriano, hoje nós temos mais de 200 pessoas hoje na área de tecnologia da M. Dias Branco. A gente teve uma reestruturação agora em julho. A gente recebeu um novo CIO, o Mauro Alarcon, que era o CIO Latinoamérica da Pirelli, ele assumiu a nossa TI. A gente fez o Mauro, ele trouxe, né, uma nova estrutura, né? Ele trabalhou tanto na reestruturação da estrutura em si de TI, né, como também toda a parte de transformação digital. Então, hoje a gente está com uma TI com mais de 200 pessoas. Eu estou perguntando isso porque, assim, se você falou que 2.500 pessoas da área administrativa foram trabalhar em casa, e a gente está falando de 200 pessoas da área de tecnologia. A gente está colocando um foco no pessoal de TI. Qual que é... teve problema? Como foi a adaptação da galera administrativa, sabendo que não tem mais a porta para bater lá na central de serviço para pedir um chamado, pedir pro cara do menino da TI que passou na frente, vem cá. Como que é? O pessoal se adaptou tendo tudo isso remotamente? Ou o pessoal pegou o telefone de todo mundo, dos analistas, e falou, vou ligar direto pro cara sem abrir chamada? Como foi a adaptação dessa galera? Tô falando aí dos 2.300, certo, da parte administrativa. Adriano, vamos lá. A gente tem... Você acompanhou, né? Não adianta eu chegar para você e dizer aquilo que... Dizer que foi feito, se não foi feito, que você estava lá. Então você sabe a realidade. A gente tem processos já implementados desde aquela época, né? A gente desenhou processo a processo. Agora mesmo, nesse processo de transformação digital, a gente está implantando uma nova ferramenta de ITSM para TI e também para o CSC, né? A gente está implantando essa nova ferramenta nesse momento. A gente já tem uma prática de abertura de chamado por parte do usuário. Só que o que é que aconteceu, né? A gente teve situações que o usuário ele precisava de ajuda. E por mais que ele quisesse se conectar, ele não se conectava. Ou por alguma dificuldade, né, técnica, ou por uma dificuldade de conhecimento da ferramenta, por mais que você mandasse um vídeo. E assim, a gente tem um lema agora, né, que a nossa diretoria colocou, a gente precisa encantar o cliente. E a gente precisa trazer uma tecnologia de maneira inclusiva. Então, exemplo, eu como gestor da área, eu tinha aberto meu WhatsApp web, então assim, tudo que um usuário precisava e entrava em contato, seja um manual, um passo a passo, algo que ele não entendia, eu me tornei acessível. E eu tentei ao máximo passar esse espírito para o time, porque eu sei que existe o processo, existe o registro do chamado, existe o registro do ticket, mas do outro lado, existe um ser humano que precisa trabalhar e que quer ter um apoio. Ele quer ter a TI como uma TI que inclua ele no processo, que inclua ele na tecnologia e que esteja disponível para no momento que ele tenha dificuldade, ele mate dúvida. Eu tive um gerente de uma das áreas, que ele é um grande amigo, uma pessoa muito bacana, e que ele fazia assim, amigo, às vezes eu tô com vergonha de te pedir ajuda. Eu digo, não, cara, me pede ajuda, eu tô aqui. 7 horas da manhã, ele, cara, você pode me ajudar aqui que eu não tô conseguindo acessar o e-mail. E a gente, em todo esse paralelo, como eu falei, a gente teve que trazer novas ferramentas. A VPN é algo simples, o fator duplo de autenticação é simples, mas só que assim, tem pessoas que nunca utilizou aquilo ali e elas precisam ser orientadas para utilizar aquilo bem. Uma ferramenta de e-mail, a gente migrou para o Office 365, a gente trouxe ferramentas Microsoft. O Teams ele é intuitivo, pode ser intuitivo para você, amigo, mas pode não ser intuitivo para o usuário, e você vai ter que mostrar a ele como é que utiliza. A tão famosa empatia, né? Sair um pouco da tecnologia e ir para aquela preocupação
com o cliente, né? Sai daquela, o usuário não sabe usar. Cara, não adianta você ter um usuário que não sabe usar, você fazer um investimento em tecnologia. Para você ter uma ideia, esse projeto do Office 365, nós fizemos um trabalho em paralelo com o nosso setor de comunicação e teve um apoio de marketing do Pacom parceiro, para que a gente fizesse todo um plano de comunicação, treinamento, live. A gente fez um negócio muito bacana, um programa de incentivadores digitais, pessoas de todo o Brasil que estão apoiando a área de tecnologia da informação na ponta, e ensinando as pessoas do comercial, ensinando as pessoas da logística, ensinando as pessoas da indústria. É a gente sair um pouco do papel de TI, de tecnologia, de máquina, para olhar o humano. E aí a gente está junto e está dando recurso, está dando meio para os caras trabalharem. Não adianta eu ter a melhor tecnologia se o meu vendedor não souber utilizar. Não adianta eu ter uma tecnologia que o meu departamento de recursos humanos não sabe utilizar. Então, o encantamento está nisso aí. Então, assim, esse espírito, né, que a gente teve, né, que o Mauro trouxe para a gente, que assim, a gente precisa encantar o cliente. É mandar uma máquina para... o cara não pode sair porque ele é de um grupo de risco. Vamos mandar um técnico na residência dele e vamos dar um meio para ele conseguir trabalhar. E vamos olhar, muitas vezes, caso a caso. Por maior que a nossa operação seja, a gente vai ter que ter esse ponto de atenção e vai ter que ter essa preocupação. Você sabe uma coisa, Genildo, o que me chama a atenção no seu discurso, que é bem diferente das outras pessoas, que me parece que na pandemia as pessoas quiseram colocar o processo de uma forma mais rígida para tentar garantir as coisas acontecendo. Você sabe que me chamou a atenção porque assim, o Scrum começou a fazer isso, né, no manifesto do Scrum, dizendo que os processos são importantes, mas não é tudo. E na arte, o quadro, ele fala justamente isso também, assim, processo é importante, precisa ser seguido. Tanto que eles não chamam mais de processo, né, de práticas, né? Então é bom seguir as práticas. Mas colocar toda essa riqueza, essa grandeza de processo, metodologia, essas coisas todas, é importante, E o cliente, ele está satisfeito num momento de pandemia, onde ele precisa, o que mais ele precisa não é de um processo, de um processo, mas é um ouvido, um provedor lá dentro que possa ajudar e que não necessariamente está seguindo o processo, mas você não seguindo o processo ali à risca, você está trazendo até, de repente, mais valor para o cliente, do que falar, não, abre o chamado, não vou te atender, entrou no teu, como você falou, entrou no WhatsApp, não vai entrar no meu WhatsApp, manda um e-mail, abre um chamado. Vocês deram uma abertura, parece que a Arte estava prevendo que isso acontecesse, a Arte 4, tá? Mas estava prevendo esse troço acontecer. Eu digo para vocês, gente, que isso que você está falando, Adriano, é que o que o usuário quer? Ele quer mais proximidade, mais humano, é a humanização do suporte. Sim. É porque a gente viu também um outro movimento do suporte self-service. A gente tem um movimento do self-service. Você coloca um chatbot lá com inteligência artificial, ele vai resolver um monte de coisa para você. Você coloca, por exemplo, dúvidas, essas informações corriqueiras, enfim, o robô vai resolver. Mas esse suporte humanizado, cara, ele prevalece. As pessoas sentem falta disso. Essa aproximação. E aquela atenção, às vezes está num pequeno detalhe que é o que eu converso com os gestores do meu time. Por exemplo, você vai marcar que vai entregar uma máquina, o cara vai sair da residência em plena pandemia, você vai entregar às 16 horas? Vamos entregar às 16 horas? É aquela atenção que vai fazer toda a diferença. Para vocês terem uma ideia, de março do ano passado para cá, eu fiz 3 eventos junto com a Universidade Corporativa, apresentando diversos temas, falando de produtividade, falando da própria virada digital junto com o Gartner. Eu fiz agora esse ano. Ano passado eu falei sobre pandemia, comportamento, em tempos de pandemia e pós-pandemia. Para vocês terem uma ideia, colaboradores que eu nunca tive contato direto, pegarem um telefone e dizerem assim, cara, muito obrigado, porque eu estava precisando ouvir isso. Você me deu uma visão, eu estava muito negativo. E assim, eu sou humano também, tá? É uma barra esse momento que a gente está vivendo. Mas assim, o que é que eu poderia contribuir para essas pessoas? E fiz o quê? 20 slides e fiz uma apresentação onde eu falava de empatia, eu falava do woman to woman, falava desse dia a dia, que assim, e em paralelo eu falava de tecnologia e transformação digital também. Então, as pessoas começaram a fazer essa associação de tipo, o cara tá falando
de novas tecnologias, ele está falando de inteligência artificial, ele está falando de bot, ele está falando de e-commerce, ele está falando de software de colaboração, mas ao mesmo tempo ele não está esquecendo de empatia, ele não está esquecendo da gestão à distância, ele não está esquecendo de pessoas. Então, pessoas que estavam... Eu tive ligação de pessoas do sul do país, de cidades aqui que a gente tem unidade, e a pessoa ligando, Janilton, muito obrigado, porque essa mensagem eu estava precisando ouvir. Então, eu sou um profissional que estou na área de tecnologia, sou um profissional de tecnologia há 25 anos, mas eu não posso esquecer que eu presto serviço, por mais tecnologia que seja, eu tenho do outro lado alguém consumindo essa tecnologia. Então, esse é o ponto que a gente tem que pensar. A gente tem que transformar digitalmente, mas que as pessoas consigam estar nessa transformação. A gente tem que tem que ser tecno-otimista, né? E tem que ter essa visão inclusiva. Tecnologia para pessoas, para que elas possam realmente utilizar. E essa é uma marca que a gente vem fazendo. Mas assim, eu queria encerrar, viu, Adriano? Só perguntando aí pro Janilton, quais são as perspectivas aí para 2021? O que vocês estão planejando aí, assim... esse pós-pandemia, para nós aqui, réis mortais aqui do Brasil, vai demorar um pouquinho para acontecer. E já percebeu, acho que vocês já perceberam aí já todo o movimento. Mas enfim, isso aí não é papo para nós aqui. Mas quais são as perspectivas aí para 2021, Janilton? O que vocês estão planejando aí? Porque a gente tem um longo caminho a percorrer, a gente tem um novo modelo de trabalho, né, implementado, adotado, né, a gente teve que mudar da noite para o dia, a gente teve que se adaptar a essa nova realidade, não é verdade? E é isso que a gente queria saber, quais são as perspectivas aí para 2021? Olha, eu lembrei agora, quando falou da questão do dia 12 de março, eu lembro que um dos primeiros slides que a nossa diretoria colocou, né, numa reunião com todo o time, foi que a gente vai ter que transformar aquilo que a gente conseguir transformar de maneira rápida, né, aceitar aquilo que a gente não conseguir mudar e adaptação, né, adaptar-se, né, então, e trabalhar como equipe, né, ter a união e trabalhar em conjunto. O que é que eu vejo? Eu vejo de 2021, né, como você falou, ainda vai ser um ano muito desafiador. Eu não vejo... a gente gradativamente, né, a gente vai ver as coisas andando, né, no nosso dia a dia, né, para essa pandemia ela vai passar. Eu vejo em termos de perspectiva, não há mal que dure para sempre. Eu vejo que isso vai ser resolvido, né? A gente tem que manter, né, a gente que trabalha com tecnologia, a gente tem que manter o que a gente fez até então bem feito e seguro, né? A gente precisa manter, e a gente precisa cada vez mais olhar e os dois aspectos, né? O aspecto digital e o aspecto humano. Transformar digitalmente, trazer novas tecnologias, no que a gente puder melhorar, e incluir as pessoas para que elas possam, né, aderir a essas novas ferramentas e melhorar o dia a dia delas, para que elas consigam otimizar e se tornarem mais produtivas. Então, o que eu vejo de desafio é manter o que a gente tem, né, hoje, e trazer cada dia mais transformação e trazer mais essas transformações acessíveis a pessoas. Eu acho que é o desafio de todas as áreas de tecnologia da informação. A gente precisa colocar isso como meta, né? Não só tecnologia, mas também se preocupar com pessoas. Eu acho que é importante para que elas melhorem o dia a dia delas, elas consigam trazer a tecnologia como algo que otimize o tempo, otimize a qualidade de tempo, a tão famosa qualidade de vida, e a gente consiga seguir até o tão comentado novo normal. Então, esse para mim são os grandes desafios dos gestores de tecnologia. Eu vi outro dia, né, um meme, né, eu recebi até no grupo do WhatsApp aí uma foto dizendo que é proibido falar novo normal agora. O cara colocou na sala de reunião: ó, é proibido falar novo normal, Covid-19, vacina.
Brincadeiras à parte, né? Mas, cara, tá complicado mesmo isso, né, Janilton? Maravilha. Mas assim, né, cara, bacana, muito bom, Adriano. Maravilha, Janilton. Obrigado pela tua presença. Eu não vejo a hora de voltar para Fortaleza e a gente tomar aquele chopp gostoso no boteco, para tomar aquela gelada no... O boteco mudou de lugar, tá? Aquele boteco praia não tá mais lá. Não tá mais? Vão construir outro lugar. Só tem um antigo, que eu não lembro o nome do bairro, mas só tem um antigo. Ah, que louco. Mas a gente toma um chopp lá, não tem dor de cabeça não. Não vai ser por isso que a gente não... Pode ser no Coco Bambu também, não tem importância não. Pode, não tem importância não. Maravilha, Janilton, obrigado pela tua presença, Janilton, agradeço demais o teu tempo, a tua disposição e participar desse papo aqui, super construtivo. Obrigado, Janilton. Eu que agradeço, para mim 10 convites desses, 11 serão aceitos, muito bacana, de duas pessoas que eu admiro demais o trabalho, o Adriano, que como eu falei, há 10 anos atrás topou o desafio, né? O Gimenez, que eu tive uma grata surpresa, né? Que o Gimenez, eu acabei conhecendo o Gimenez no LinkedIn. Aí eu falei, cara, esse cara é muito bacana. Aí depois, quando eu entrei na reunião, eu vi que era o Gimenez, que o Gimenez era o Gimenez do LinkedIn. Eu, caramba, eu tô conseguindo falar com um cara agora. Então fiquei muito feliz, sério mesmo. E o Adriano que me conhece, Gimenez, eu não falo da boca para fora. Quando eu vi toda a tua história, toda a tua carreira e esse trabalho que você está fazendo, né, de conteúdo, eu fiquei feliz pra caramba de ser você, tá, né? Eu tava ali olhando, virava e mexia. Quando você via assim, colaborador da M Dias, vendo o teu perfil, era eu, tá? E assim, ver você naquele dia, pra mim foi muito bacana, foi uma surpresa muito legal, então eu só tenho que agradecer. E é isso, como eu falei, a gente tem que estar acessível, cara. Eu acho que é um momento que tá todo mundo junto, todo mundo tentando gerar conteúdo, trazer, compartilhar com as pessoas e precisando, eu tô aqui para o que vocês precisarem, tá? Então um abração e espero vocês aqui em Fortaleza. É verdadeira. Maravilha. A recíproca é verdadeira, Janilton. Muito obrigado aí também pela sua disponibilidade. O Adriano já falou tudo aí, mas, cara, foi um prazerzaço aí falar contigo. Manda um abraço aí pro Simon. Fala pra ele que nós queremos você aqui, hein, Simon? Simon, hashtag vem Simon. Maravilha. Obrigado, Janilton, obrigado, Gimenez, obrigado para todo mundo nos ouvir até aqui. Meu nome é Adriano Martins. Eu sou Luiz Gimenez. Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Rápios!